Olá, Olá, boa noite. boa noite. Estão me ouvindo bem? Estou. Eu também estou ouvindo sim. Perfeito. Eu também estou ouvindo vocês muito bem. Então, ótimo. Só perguntar para o pessoal aqui de casa se eles estão ouvindo a gente também. Isso, é importante. Isso, pessoal, como é perfeito. Bom, se alguém puder, comenta aí, gente, se vai tudo bem com o áudio, tudo bem com a imagem, por favor, para a gente ter um feedback de vocês. Aparentemente tudo bem, sim. Eles estão ouvindo a gente, o silêncio. Boa noite, então tá bom, né? Então, significa que estamos bem. Exatamente, estamos bem seguros aqui nas nossas casas, né? E prontos para mais uma palestra para aprender um pouco mais. Hoje, eu queria começar, né, a transmissão de hoje agradecendo muitíssimo a participação das duas professoras, professora Bernardina e professora Sledna, que as palavras somem, assim, de repente, que se disponibilizaram... É emoção. Que se disponibilizaram a contribuir com esse projeto do PET, que agradeço muito a participação de vocês, agradecemos muito a participação de vocês. Eu queria começar falando para o pessoal um pouquinho da atuação de vocês duas, ou vocês mesmas podem se introduzir, se vocês preferirem, mas a professora Bernardina é doutora em letras pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em ciência da informação pela Universidade Federal da Paraíba também. Ela é especialista em organização de arquivos, especialista em administração da educação à distância, graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba. A professora Sledna é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, tem graduação em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba e atua principalmente nas temáticas de ensino, pesquisa, interface homem-máquina, tecnologia da informação, inclusão digital, inclusão social e acessibilidade. O tema de hoje, né, da palestra, da nossa live de hoje, né, são os repositórios digitais. E sumiu aqui para mim, só um minuto. Como espaços de memória. Exato, como espaços de memória. Complica, somem as coisas do computador. Né? É verdade. Bom, eu vou deixar vocês, então, sintam-se em casa. Obrigada. Bom, então eu vou iniciar, tá, Sledna, pela ordem alfabética. Tá certo, professor. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso ser lembrada pela UFSCar, pelo pessoal da UFSCar, sobretudo pelo projeto de educação tutorial, né, da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Dizer que é um prazer enorme esse momento oportuno, ainda que virtualmente separados, ou seja, separados fisicamente e juntos virtualmente, mas é um prazer enorme poder dialogar com vocês sobre a temática que me é muito instigante e é o meu chão de pesquisa, que é a memória. Né? E dividir esse chão com Sledna, que é nossa doutoranda aqui no nosso programa de pós-graduação e professora da UFRPE, e dizer que é muito importante pensar a memória nesse espaço virtual. Né? Então, assim, é uma honra para nós e dizer e reiterar os nossos agradecimentos, e eu faço em nome do professor Rafael e dos demais colegas, e estamos à disposição. Então, eu já sou da UFPB há mais de 25 anos, né? Tenho minha carreira toda focada nessa universidade, que é a minha casa, é a sombra, é a minha árvore de sombra, eu diria. Então, é um prazer enorme poder dialogar com vocês. Sledna, com a palavra. Tá, obrigada. Eu, como o Rafael já falou,
sou professora da UFRPE já há 11 anos, e nesse período eu fiquei, eu já tinha feito mestrado, né, e fiquei lá na instituição, querendo ver uma outra área que eu pudesse estar atuando. E aí foi na área de ciência da informação que eu consegui me identificar para fazer esse meu doutorado. Eu quero agradecer ao PET, de Ciência da Informação, da UFSCar. Quero agradecer à professora Bernardina, que me deu todo um suporte também, como a professora Nilza, para desenvolver esse trabalho. E um agradecimento especial à minha orientadora, a professora Isabel França, que também está me dando todo um suporte para o desenvolvimento desse trabalho. Então, eu vou começar, a gente vai fazer um bate-bola, eu e a professora Bernardina, mas eu vou dar uma introdução geral sobre o que é o trabalho do repositório digital, esse trabalho que eu estou desenvolvendo na minha tese. Então, como o Rafael falou, né, o título é Repositórios Digitais como Espaço de Memória, e eu comecei a desenvolver esse trabalho porque eu queria trabalhar alguma coisa que pudesse estar relacionando a informática, a computação, que é a minha graduação, né, e o meu mestrado, com a ciência da informação. E aí eu vi nos repositórios, como a informação, né, que ela é fundamental para a sociedade, eu vi nos repositórios uma forma de poder estar fazendo essa agregação. Porque a informação, como todo mundo sabe, ela atinge os diferentes tipos de pessoas, tanto diferentes classes sociais, diferentes faixas etárias, diferentes escolaridades e de diferentes identidades culturais. Então, a informação, ela chega para todo mundo. E para cada informação que a gente tem, seja de cunho científico ou não, vai sempre existir um usuário interessado nessa informação, seja por curiosidade, seja para realizar alguma tarefa específica, seja para tomar alguma decisão, ou até mesmo para embasar a sua pesquisa. E aí, com a internet, né, com esse aumento gigantesco, né, significativo de informações que estão disponíveis, e com a instantaneidade com que essas informações se modificam, eu tive, assim, vamos dizer assim, a faca e o queijo para trabalhar os repositórios. Se a gente pegar no momento que a gente está vivendo hoje, dessa pandemia, quantas informações que a gente não recebe diariamente sobre o Covid-19. Então, são informações sobre a cura, que alguns acham que já tem remédios que podem estar sendo utilizados, outros acham que não. E no momento que a informação chega para a gente, em instante já chega outra informação, ou dizendo que é fake news, ou então para complementar essa informação. Então, assim, a quantidade de informações é muito grande. E qual foi a dificuldade que a gente viu nessa grande quantidade de informações? É a questão da seleção e a recuperação da informação. Como é que eu vou saber se essa informação realmente é verídica, se é fake news, se é uma informação construída? Então, assim, são vários fatores que me levam a verificar se essa informação está numa fonte confiável ou não. E aí a gente tem várias fontes de informação. Elas podem ser fontes orais, fontes escritas, as fontes virtuais e até mesmo as fontes multimídias. E aí, imagine se a gente tivesse apenas um local para estar armazenando toda essa informação que está sendo gerada. Ia ser, como a gente diz aqui, ia ser um balaio de gato. Ia estar tudo jogado dentro de um lugar só. E para isso, foram desenvolvidos, né, os repositórios, que são espaços organizados para a gente garantir esse acesso ágil, esse acesso rápido e fácil a essas produções. E, ao mesmo tempo, a gente conseguir preservar essa informação de uma forma, assim, mais duradoura. A senhora quer falar alguma coisa, professora? Não, pode continuar dos repositórios, que eu vou já entrar com memória. Certo. E, além de garantir essa organização, a gente também permite o acesso dessas informações a um grande número de pessoas. Então, o acesso ficou muito mais rápido, muito mais acessível para as pessoas. E aí, esses repositórios,
eles tornaram-se, assim, uns instrumentos para o meio acadêmico, para a gente poder garantir o acesso às produções científicas que são produzidas nas instituições. E aí, na visão de Murak, que eu tenho aqui uma citação dele, de Murak e Fausto, em 2013, eles disseram que os repositórios digitais, eles representam uma rápida evolução da comunicação científica no ambiente virtual. É isso que a gente está vivendo hoje, essa evolução da comunicação. Então, as pessoas têm um acesso mais rápido, um acesso mais fácil, e tem uns locais que elas podem estar indo buscar realmente essas informações numa fonte mais confiável. E aí, esses repositórios, eles vêm incentivar e gerenciar essas publicações, tanto pelos pesquisadores, como dando uma credibilidade às instituições que estão fornecendo essas informações. E isso tudo sendo utilizado, assim, com a tecnologia aberta, onde tem um acesso não só à comunidade acadêmica, mas também toda a sociedade. E aí, Costa, em 2008, ele disse que os repositórios, eles representam uma espécie de revolução de disseminação da pesquisa, pois maximiza o acesso, a visibilidade e o progresso da pesquisa. E é tudo isso que a gente está querendo realmente que seja utilizado pelas pessoas. Aí, são chamados de repositórios digitais tudo que a gente pode estar, vamos dizer assim, são espaços que a gente pode estar organizando as informações de forma que a gente possa ter o acesso, a recuperação, a modificação da informação de forma que satisfaça o nosso usuário. Não adianta a gente ter as informações armazenadas no repositório se elas não atendem às necessidades daquele usuário. E aí a gente pode ter vários tipos de repositórios. A gente tem os repositórios temáticos ou disciplinares, que são repositórios mais específicos para um determinado assunto, como a gente tem os repositórios de objetos virtuais de aprendizagem educacionais. A gente pode ter os repositórios de teses e dissertações que são utilizados pelos programas de pós-graduação, tem os repositórios governamentais e tem os repositórios digitais institucionais, que é o foco da minha pesquisa, que eles surgiram para possibilitar o agrupamento dessas diversas produções científicas que são disponibilizadas pelas instituições. E, assim, nas minhas várias pesquisas, uma referência de, vamos dizer assim, um conceito de repositório bem completa, que eu achei, foi a de Leite, que ele diz que os repositórios, eles têm como finalidade, além de gerenciar a informação científica, melhora a comunicação científica, tanto interna quanto externa da instituição, ele maximiza a acessibilidade, o uso, a visibilidade e o impacto da produção científica na instituição. Ele apoia as publicações científicas eletrônicas, contribui para a preservação dos conteúdos digitais científicos ou acadêmicos, produzidos na instituição pelos seus membros, contribui para o aumento do prestígio da instituição, porque vai dar uma certa credibilidade tanto ao pesquisador quanto à instituição, e ele reúne, armazena, organiza, recupera e dissemina a produção científica da instituição. E aí, é nesse viés que eu vou trabalhar o repositório como memória, que é onde eu vou estar armazenando essas informações científicas para que elas possam ser utilizadas não só pela comunidade, como eu já falei, a comunidade acadêmica, mas também pela sociedade. Pegando o gancho aí da memória, Sled, não me permita, é preocupante quando a gente pensa, por exemplo, em memória, e aí me vem à mente uma frase que a Leida Asman abre a sua obra Espaços de Recordação, e ela diz, só se fala tanto de memória porque ela já não existe mais, fazendo apropriação de uma expressão usada por Pierre Nora. Ora, a gente sabe que, historicamente, as bibliotecas, os arquivos e os museus eram espaços de memórias,
Mas Pierre Nora, ele vai falar no espaço de memória, inclusive como espaços diferenciados. Dentre estes espaços, a gente pode enquadrar perfeitamente os repositórios digitais. É preocupante, todavia, como é que a gente vai usar esse espaço virtual como um pressuposto memorialístico. Por quê? Porque hoje nós temos uma abundância na produção científica, e muitas vezes nós não nos apercebemos institucionalmente de que ali, aquela produção, por exemplo, os relatórios de iniciação científica dos estudantes, é um exemplo clássico. Os artigos, não é? Onde estão? Estão no Lattes, certo, estão no Lattes, mas nós não encontramos o conteúdo que está exposto naqueles documentos. E muitas vezes nós perdemos a memória da produção científica, ou seja, a memória, né, ou o patrimônio cultural da ciência e da tecnologia. Então, nesse sentido, os repositórios digitais, eles vêm ao encontro, né, desse processo de preservação. Todavia, nós temos que considerar alguns fatores. E aí, Sayão, ele traz algumas, né, e aí ele vem com o conceito de repositórios digitais seguros, não é? Que é muito interessante a gente pensar isso mais adiante. Então, percebam, recentemente eu tenho um grupo de pesquisa que já está há 10 anos, e nós optamos por uma necessidade interna, ao completar, fizemos a comemoração dos 10 anos, e fomos levantar a produção científica dos nossos doutores inicialmente, que são 13, que compõem o G5. Percebam o que nós encontramos de dificuldade. Algumas das publicações ou das produções constantes dos currículos Lattes, nem os próprios pesquisadores as tinham mais. Então, nós começamos a nos preocupar como é que isso pode acontecer. Por outro lado, nós tínhamos outros tipos de produção, porque como é um grupo de estudos e pesquisa em cultura, informação, memória e patrimônio, nós temos produção, pesquisadores que produzem vídeos, que produzem documentários, uns que trabalham com fotografia. Então, onde está toda essa produção? E alguns começaram a dizer, olha, nem eu mesmo sei mais onde está esse artigo. Era um artigo impresso, eu não tenho mais, enfim. E aí nós começamos a pensar no repositório, inclusive, pensando a produção do grupo de pesquisa, mas isso ficar vinculado ao repositório da própria UFPB, né? E, a partir daí, trabalhar a concepção de patrimônio cultural de ciência e tecnologia. E aí nós vimos que nós não dispomos de 1/3 da produção efetiva dos nossos pesquisadores. Então, nesse sentido, já se desponta para nós os repositórios como um espaço para a preservação também da memória científica ou da memória da ciência e da tecnologia, não é? Nesse aspecto, vale dizer que a memória, e aí Ferreira e Amaral, ela diz que a memória só existe como os artifícios da linguagem e a escrita, pois não é possível reter ou recuperá-la sem suporte técnico. A memória não pode existir como algo puramente cerebral, e o passado não pode sobreviver sem os suportes que nos inscrevem em nossas culturas e tradições. E aí a lei da ASMA, ela vai trazer os processos memoriais, né, e vai trazer as questões desde a época medieval, a memória da dor, por exemplo, né, e vai falar também muito do desenvolvimento da memória social. Mas pegando aí o eixo da memória, da ciência e tecnologia, ou da produção científica, esses repositórios eles seriam espectros extraordinários e teriam funções muito importantes para a preservação dessa memória. Todavia, quando a gente fala em preservação, a gente tem que estar falando também de um espaço seguro, não é? Em que isso tenha a efetiva capacidade de preservar digitalmente essa produção. Então, existe nesses repositórios documentos que nascem digitalmente e outros que são digitalizados. Então, existe todo um percurso a ser feito para poder inserir esses documentos, trabalhar esses documentos, porque nós precisamos, então, a partir da concepção de repositório, né, e aí a gente vai pensar a questão
do que Sayão vai chamar de repositórios confiáveis, repositórios digitais confiáveis, né, a partir do relatório RLG-OCLC, e ele vai dizer que esse repositório digital confiável, ele tem uma função muito específica, que é também a da preservação. E logo a preservação nos vai remeter às questões memorialísticas, né, que é fornecer à comunidade-alvo acesso confiável por longo prazo aos recursos digitais por ele administrado, agora e no futuro. Por quê? Porque a memória é sempre vista no presente com um olhar voltado para o passado. Mas é um passado que é construído nesse presente. E assim sendo, a gente tem que pensar se os espaços que nós temos, os dispositivos que nós temos, eles são capazes de garantir a quem a eles confiam a custódia, não é, duradoura desses documentos. Então, nesse sentido, o relatório RLG OCLC, ele vai trazer que, para cumprir essa missão de repositórios digitais confiáveis, eles precisam acatar e precisam atender alguns requisitos. Primeiro, aceitar a instituição que vai ser o instituidor desse repositório, por exemplo, a UFPB, que vai receber toda a documentação originária, desde o projeto de pesquisa, aos arquivos, aos livros digitais, aos digitalizados, que são produção do meu grupo de pesquisa, eles precisam, a instituição precisa, em nome de seus depositários, que são todos os meus pesquisadores, nós somos um total de 35, ela precisa aceitar a responsabilidade, ou seja, a instituição precisa estar atenta para a responsabilidade que ela tem que ter pela manutenção por longo prazo desse material. Por quê? Porque não é algo que pode, a gente quando pensa em memória, ela não pode ser instantânea, não é? Porque a memória, por natureza própria, ela é seletiva. Nós já vamos selecionar o que vamos disponibilizar e o que nós queremos preservar. Né? Então, a gente precisa ter essa condição. A instituição precisa nos garantir, a nós, que somos os depositários fiéis, e ela, como custodiadora da nossa produção científica, ela precisa ter e aceitar, em nosso nome, a responsabilidade pela manutenção de longo prazo desse material. Né? E isso, ao fazer isso, ela tem que ter, a instituição tem que tomar para si a perspectiva dos usos atuais e dos usos futuros que se vai fazer desse documento. Por exemplo, como eu trabalho com memória, né, minha linha de pesquisa e atuação memória, informação da memória cultural e patrimonial, e tem uma linha de pesquisa no meu grupo que são informações e memórias gastronômicas. Né? A gente trabalha muito a gastronomia enquanto espaço de memória sob uma perspectiva antropológica. Então, eu preciso ter a certeza e assim, a sensação, né, de segurança de que esse espaço vai garantir que, no futuro, nós possamos ter acesso a esse material que está sendo produzido. Essa é uma das primeiras questões. Uma outra questão é que o sistema organizacional, né, ele tem que apoiar não só a viabilidade de longo prazo do repositório, mas também garantir a informação digital, né, sob a qual ele tem responsabilidade. Porque na hora que eu entrego para a instituição custodiadora todo o meu acervo, né, meu ato criativo, a minha produção científica, eu estou colocando à disposição dessa instituição, eu tenho que ter confiança nela. E, por outro lado, ela tem que passar para mim a confiança de que ela vai ter essa preocupação com a preservação e que ela vai fazer essa preservação. Né? Então, um outro aspecto também que está ventilado no relatório que eu mencionei é demonstrar a responsabilidade fiscal e sustentável desse repositório. Né? A gente tem que ter garantias de que a instituição vai estar ali preocupada com sua manutenção, com seu avanço. Né? Geralmente, esses repositórios eles são abertos, então é preciso, né, atualizações e etc. Precisamos, por outro lado, perceber os sistemas, né, e as convenções, digamos assim,
dos padrões que são comumente aceitos para os repositórios digitais, e a tecnologia, ela modifica muito, ela avança com muita rapidez, com muita facilidade. Então, a instituição, ela precisa garantir que a minha produção científica, que a produção, né, desses repositórios digitais institucionais, e aí a gente está aqui exemplificando como as universidades, a gente precisa ter a garantia e a segurança de que a gente terá acesso no futuro a esse material. Então, esses repositórios, por sua vez, precisam estabelecer metodologias. Por exemplo, nós estamos agora numa discussão bastante ampla dentro do grupo de pesquisa sobre como é que nós vamos organizar esse material. Nós estamos no currículo de cada membro do GSIMP, levantando toda a produção. Aquilo que não é fácil de ser encontrado, o pesquisador tenta localizar em suas residências. Se não tem localização, a gente vai até as bibliotecas, e a gente está tendo um esforço, né, coletivo, no sentido de buscar, de arregimentar esse acervo, que até então nem a gente mesmo sabe mais se existe ou não. Mas isso a gente criou uma metodologia, existe uma ficha, existe toda uma sistemática que está sendo produzida. Essa biblioteca está sendo coordenada, esse repositório, esses espaços estão sendo coordenados pela bibliotecária que faz parte do grupo de pesquisa, a bibliotecária Gilva Nédia. Então, a gente está fazendo essa construção na perspectiva do futuro, né? Porque o presente a gente já está calcado no que a gente dispõe. A gente precisa garantir isso para o futuro. E aí a gente está estabelecendo alguns modos operantes de como a gente vai fazer isso para que esse material esteja totalmente reunido, né? A gente precisa também, o próprio relatório ele também diz que a instituição ela precisa desenvolver políticas, práticas e desempenhos para que possam ser auditáveis e mensuráveis, né? Então, isso são algumas das características do que se poderia caracterizar de um repositório digital confiável, né? Mas como, então, pensar a memória, né, nesses repositórios, né? Primeiro, a gente tem que compreender o que se conceitua, o que se entende por memória, né? Bose vai dizer que os meios eletrônicos de informação foram inventados para poupar tempo das pessoas, algo sempre muito exigido na era das tecnologias de informação e comunicação. Os meios eletrônicos aceleram os movimentos de transmissão de sinais até o limite da instantaneidade. Mas, para nós que trabalhamos com a memória, não é só o acesso rápido, mas é, sobretudo, a garantia de consulta no futuro. Então, eu acho que a gente tem que pensar o repositório enquanto espaço de memória, mas pensar, sobretudo, na condição de preservação desse acervo para consulta futura, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar, não é? E precisa pensar no âmbito das universidades, sobretudo. Sledna deu um exemplo aí da produção científica que tem sido feita hoje sobre o corona, sobre o Covid-19, né? Ou melhor, sobre a Covid-19. E aí, eu tenho feito um levantamento sobre as produções das instituições que nós consideramos mais respeitadas no âmbito da saúde nacional. Por exemplo, a Fiocruz. Tudo que a Fiocruz produz sobre a Covid, nós estamos selecionando numa pasta, né? Por quê? Porque por conta da questão do futuro, de ter essa documentação no futuro, né? E também por conta das fake news, que também foram grandemente e avançaram grandemente. Também é uma pandemia que a gente tem que combater na sociedade contemporânea. Então, pensar a memória nesse espaço da virtualidade não é pensar a rapidez com que as informações serão acessadas, mas pensar, sobretudo, nas estratégias de consulta desse material ou dessas informações no futuro, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Mas, Sledna, a bola está com você. Pronto, é isso que eu vejo como, assim, os problemas que eu vejo do repositório é justamente a questão do como vou armazenar essas informações que já foram produzidas, tanto da forma oral ou escrita, porque, assim, como a senhora falou do seu grupo, que muitos não têm essas produções.
E aí, como é que a gente vai estar digitalizando todas essas informações? No ano passado, quando eu estava pagando uma disciplina de arquitetura da informação, aí tinha uma aluna que ela estava fazendo trabalho sobre os processos jurídicos. E aí, como esses processos de um tempo, acho que de 10 anos para cá, ela não conseguiu, acho que em 5 anos, esses processos já eletrônicos. E aí, os processos de antigamente, ela disse que estava tendo muita dificuldade, porque não tinham pessoas que estavam capacitadas para estar fazendo toda essa digitalização da informação. E aí, essa memória vai se perder? Não, essa memória não vai se perder. Vai ter a informação, ou a memória, vai ter a memória, vamos dizer assim, material. Mas aí, como é que a gente vai ter daqui a 10, 20, não sei se nem tanto tempo assim, como é que a gente vai ter acesso a toda essa memória que foi deixada para trás? E aí, um dos grandes problemas, me permita, Sledna, é que, ao pensar, né, na materialização, porque a gente já viu que toda memória ela precisa de alguma forma, não é? Até na oralidade a gente vai gravar, vai transcrever, vai materializar isso. Em geral, nós temos um grande problema, que é a organização dessa documentação, até mesmo física, né? Falta muita, nas instituições, há uma pouca valorização do tratamento técnico a ser dado à documentação, a um processamento técnico dessa documentação. Por exemplo, quando a gente pensa nos acervos processuais dos tribunais, nós temos são acervos fantásticos, né? Mas nem sempre estão efetivamente disponíveis para consulta com a rapidez que a gente desejaria. Mas é também uma preocupação, porque nós vivemos num país tropical, com a variação climática, por exemplo, no Nordeste, né? Alta taxa de temperatura, aqui na Paraíba, alta taxa de umidade, e, em geral, a preservação física desses acervos demanda um custo e uma capacitação muito elevada. Isso. O que nem sempre acontece. Então, em geral, nós encontramos acervos bastante deteriorados, e como fazer? Recentemente, em pesquisa, já por 2 anos consecutivos, nós estamos estudando a memória dos reitores da UFPB. E nós fizemos isso a partir das atas do Conselho Superior, do CONSUNE, e do CONCEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, a nossa universidade ela tem 65 anos de existência. Então, foram digitalizadas os 65 anos, não é, de atas. Entretanto, há lacunas, porque algumas dessas atas elas não foram localizadas, não é? Mas, por outro lado, ainda tem um detalhe, as atas de 65 anos atrás eram manuscritas, não é? Então, você tem também que ter aquele domínio de leitura da caligrafia manuscrita, que nem sempre é tão compreensível, não é? Aos olhos que já estão adaptados ao teclado, ou à letra do teclado, né? Então, em que a gente coloca o manuscrito, a gente faz o tipo de fonte que a gente achar que deve e que a gente gosta. Então, essas atas hoje estão todas digitais, estão todas armazenadas nas nuvens, de onde os alunos estão fazendo as análises, né? Os discursos dos reitores e os avanços, né? Considerando o tempo e espaço que a universidade teve ao longo dos seus 65 anos de existência. Quando a gente pega, por exemplo, as atas que já nasceram digitais, essas já estão lá, postas. Não é? Então, até o formato delas é diferente, né? Porque elas já nasceram, né, nessa sociedade, nesse tempo. Né? Mas as outras não. Até o processo de digitalização, ele precisa ter uma metodologia própria, sob pena de você não conseguir ler o documento, e aí não garantir sequer o acesso, muito menos a memória. Uhum. Então, é uma questão que a gente tem que ter muita perspicácia, mas, sobretudo, no delineamento das metodologias que serão adotadas para pensar esse espaço como um espaço, né, memorialístico. Porque, caso contrário, nós favoreceremos o acesso, a rapidez e a velocidade que a tecnologia permite, mas nós não construiremos espaços memoriais. Nós construiremos acervos,
não é? Mas a gente precisa pensar como é que isso vai ser feito, e a partir disso, o relatório que eu mencionei, ele traz essa questão, não é? Que é pensar, por quê? Porque quando se pensa em repositório, se inclui a captura dos documentos que não nasceram digitais, né, nativos, pensar o armazenamento, o tratamento técnico desse material, a organização, a preservação, né, e como é que a gente vai disponibilizar esses conteúdos digitalmente para viabilizar o acesso. Mas aí vem o outro eixo, que é como fazer tudo isso pensando no futuro distante. Não é o futuro amanhã, mas um futuro bem distante, né? Então, a gente pensa muito nessas questões. E sem contar também com a manutenção também desses repositórios, né? Senão eles vão acabar se tornando obsoletos. Então, tem que ter também toda essa manutenção para preservar essa memória. E essa manutenção, Sled, eu acho que aí a gente também pode pensar, porque se não tiver esse processo, né, sobretudo por conta da tecnologia que ela vai, né, se aperfeiçoando, e é muito rápido esse processo, a gente não vai mais ter sequer o acesso. Né? Imagine, e aí, porque eu me recordei do relatório, não é? E aí também das palavras de Sayão, quando ele trata de um repositório digital confiável, que é um conceito que se tem trabalhado, não é? Que é pensar isso, não é, por longo prazo e com qualidade de acesso e com segurança. Eu acho que são questões que a gente tem que pensar como é que a gente pode fazer isso para transformar esses espaços em efetivos espaços memorialísticos, né? Isso. E aí, esses repositórios, né, institucionais, quando eles seguirem toda essa, vamos dizer assim, essa metodologia, esses critérios, seguir todos esses critérios, eles vão promover o quê? Uma valorização, uma reconstrução e a divulgação da memória institucional das universidades, fazendo com que essas ferramentas sejam integradas no cotidiano dos ambientes acadêmicos, né? Para contribuir também com essa construção do conhecimento e, principalmente, satisfazer a necessidade dos usuários que precisam dessa informação. Que me preocupa enormemente quando a gente fala, né, no patrimônio cultural da ciência e da tecnologia, que é isso, né? A produção científica, ela está no âmbito desse patrimônio cultural da ciência e da tecnologia. Por exemplo, não sei a realidade, mas isso é muito comum, os grupos científicos, eles ficam trabalhando em suas ilhas, não é? E, às vezes, dois laboratórios muito próximos estão trabalhando pesquisas muito complementares, e sequer a gente consegue dialogar, porque nós estamos vivendo cada um na sua autonomia, né, do seu laboratório, do seu núcleo, das suas pesquisas. Ao mesmo tempo, pensar como esse repositório pode fazer as conexões com toda essa produção, né? É uma outra vertente também que a gente precisa pensar. E essas questões de repositórios digitais confiáveis, né, elas estão nesse relatório que eu falei, que é Repositórios Digitais Confiáveis, Atributos e Responsabilidades, que, embora date de 2002, ele me parece muito atual. Muito recente. Muito recente, porque tudo que se fala ainda se precisa operacionalizar do ponto de vista, sobretudo, das universidades, do ponto de vista da memória e, sobretudo, do ponto de vista da preservação da memória desse patrimônio cultural da ciência e tecnologia. Então, eu acho que são questões muito pertinentes para se pensar como é que não é só disponibilizar virtualmente, não é só armazenar isso em um ambiente virtual, mas o tratamento, como é que se vai, e a garantia, sobretudo, que eu, enquanto depositária da minha memória individual, que também é coletiva, porque toda memória individual ela é construída, né, nas relações com o coletivo, eu terei garantias de que no futuro isso possa vir a ser acessado. Então, eu acho que são questões muito importantes para a gente pensar, e não são questões fáceis, embora aparentemente elas possam ser, mas são questões que
denotam tanto a questão do conhecimento técnico de quem vai operacionalizar e pensar, né, mas também de como fazer isso fluir e também como recuperar essa memória da ciência, da tecnologia, ou a memória das universidades, né, da produção científica das universidades, que não parece, hoje, o que a gente publica, por exemplo, e aí é uma coisa importante para se dizer, esses repositórios são muito ricos, no sentido de que podem ser o grande espaço de armazenamento, mas isso não significa que eles estejam concorrendo com os periódicos científicos. Por exemplo, nós fomos encontradas por intermédio de um periódico científico, né? Então, veja, quantos projetos já foram desenvolvidos e que hoje a gente não tem mais acesso, porque eles não existem mais do ponto de vista físico, ou estão esquecidos, né? Ou silenciados, para usar o termo do chão da memória, silenciados ou ocultados em alguma gaveta ou em algum espaço de alguma universidade. Então, eu acho que pensar essas questões e pensar agregado ao repositório digital institucional, o repositório digital confiável. Eu acho que essa palavra, feita ou apresentada sob a perspectiva do relatório, ela nos é muito cara, muito rica, mas, sobretudo, nos chama muito à responsabilidade, né? Então, eu acho que em termos de memória, né, e aí a Unesco, ainda em 2003, ela já colocava que a preservação digital, ela colocava que a preservação digital, ela se encaminhava para a compreensão de que seria o processo de garantia da continuidade dos materiais, né, por períodos previamente estabelecidos e acessibilidade ao conteúdo, que era o propósito da ação quando ela tratava dessas questões. Então, estratégias de preservação devem abranger acesso a informações autênticas. Então, veja, nós temos termos que são muito fortes: autenticidade, confiabilidade, não é? Que vai passar, em geral, pelo que a gente chamaria de gestão, né, documental, né, dentro da linha da arquivística, por exemplo. Então é preciso a gente reconhecer alguns elementos que são fundamentais, a exemplo de como se constitui esse repositório, a capacidade desse repositório, mas, sobretudo, o compromisso institucional de manutenção desses repositórios como um instrumento de futuro, e não necessariamente um instrumento de emergências do presente. Então, eu acho que são essas questões que a gente poderia, não ponderar para pensar o repositório digital dentro de uma linha de um repositório digital confiável. Aí fica como reflexão, né? Esses pontos para, se alguém que está assistindo e estiver trabalhando com repositórios, por favor, entre em contato para a gente começar a trocar figurinhas. Até porque é uma questão interessante. Na verdade, a própria memória ela é seletiva por natureza. E é tão seletivo que nós, até no cotidiano, a gente faz seleção das coisas, né? A gente não arquiva tudo, não se guarda tudo, né? A gente faz uma seleção e a seletividade ela é característica natural da memória, assim como é também, né, o esquecimento. Para lembrar, eu preciso esquecer. Né? E assim, pensar essas categorias que são os eixos, né, construtores da memória, ou seja, a força motriz da memória, a lembrança e esquecimento, como é que isso estaria, né, calcado dentro dos espaços dos repositórios digitais confiáveis. Eu vou insistir no termo repositório digital confiável. Né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Né? Até porque esses repositórios institucionais, eles, embora tenha a instituição, mas eles são um espaço muito coletivo, porque eles têm, né, de
por exemplo, se a gente pensar no repositório de dissertações e teses, eu fui alimentar o site do meu grupo de pesquisa e tem algumas teses que foram defendidas há um ano atrás e que eu não posso disponibilizar ainda porque não estão no repositório. 12 meses é um tempo muito grande para facilitar e viabilizar o acesso, sobretudo quando a gente está tratando de repositório, né? Porque um dos eixos do repositório é viabilizar o acesso. 12 meses depois, esse material ainda não está disponível. Então, será que daqui a 15 anos eles estarão? Não é? Por exemplo, a minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 99, não existe nos repositórios. Por quê? Porque à época nós não tínhamos. Né? Então, nós teríamos que digitalizar e disponibilizar esse material para memória ou para acesso, né? Exatamente. Mas teríamos que ter um processo de digitalização. Então, pensar que o repositório institucional, embora seja uma grande base de dados digital e virtual, de caráter coletivo e cumulativo, como, né, muito tempo já dizia Vera Dodebey, né, porque ela é a memória da instituição, de acesso aberto e interoperável, né, que coleta, que armazena, que dissemina e que preserva digitalmente essa produção intelectual, a gente tem que pensar que essa memória, ela tem também esses elementos que são constituintes da sua própria natureza, que são de cunho teórico, mas que são o eixo de sua formação, né, de sua composição. Então, a gente precisaria pensar. E pensando dessa forma, aí vem a proposta, né, digamos que uma pergunta colocada também como reflexão, né? Qual seria, então, né, o papel dos repositórios digitais confiáveis, né, na constituição da memória social? Então, pensar nessa perspectiva seria pensar, sobretudo, na preservação desse patrimônio da ciência e da tecnologia que constitui, sobretudo, os espaços das universidades públicas brasileiras e das universidades de um modo geral. Então, fica aí a reflexão e fica também a provocação. E aí, professora, assim, eu acho que a gente conseguiu passar um pouco, né, do que são os repositórios. Ficaram algumas inquietações com as suas falas, né? E aí nos porque eu vim para defender a memória nesse espaço. Muito bem. E aí, com essas inquietações, assim, a gente passa a pensar mais nessa parte dos repositórios confiáveis, nesses critérios, né, para desenvolver esses repositórios confiáveis, como é que a gente pode, da melhor forma, estar desenvolvendo esses repositórios para que eles possam realmente atingir o propósito, né, de armazenar essa memória aí de uma forma que a gente possa, hoje e futuramente, estar acessando essa memória científica, todo esse conteúdo. E que a gente possa também estar preservando essas informações. Eu agradeço demais, não sei se a senhora já concluiu, mas, assim, eu já estou agradecendo por todas as suas falas, assim, que elas vão, assim, realmente me deixaram bem reflexiva, porque, assim, como é um tema que eu gosto de trabalhar, que eu estou querendo desenvolver na minha tese, então, assim, foram muitos pontos, né, que me deixam, assim, realmente a pensar na questão dos repositórios aí, como é que eu posso estar dando essa minha contribuição à ciência da informação. E aí, pensar também, por exemplo, a gente encontra, né, eu tenho profunda admiração pelo professor Sayão, pesquisador da área de repositórios do Rio de Janeiro, e ele tem uma frase em um de seus slides que ele apresentou, e eu estava presente, que diz o seguinte: a internet não tem memória, portanto, é preciso construí-la intencionalmente, né? Então, fica, então, a provocação que eu trago também, pedindo permissão para trazer para o nosso bate-papo, né, o professor Sayão, e esse material está disponível também na internet. Então, eu acho que é bastante provocador quando ele diz que
portanto, é preciso construí-la intencionalmente. E toda memória tem uma intencionalidade, não é? A partir do momento que eu seleciono o que eu quero preservar, há uma intencionalidade nisso, não é? E aí Pierre Bourdieu vai dizer que é preciso desconfiar sempre do estatuto social do documento. Portanto, nada é por acaso. Então, a gente tem sempre uma intencionalidade por trás. Mas que memória a gente quer preservar, como a gente quer preservar e de que forma esses espaços virtuais podem ser efetivos, né, no que concerne a repositórios digitais confiáveis. Até que ponto eu posso ter a certeza e a garantia de que o futuro me reserva o direito de acesso a esse material, a essas informações, que será também um ponto de partida para pensar a construção da minha identidade, não é, a partir do acesso a esse meu passado. Não é? Então, é nessa perspectiva. E aí eu passo a palavra para a Sledna, se ela não tiver mais, Rafael pode entrar e ver se alguém tem alguma questão para colocar. Isso, fica posto aí o debate. Oi, a gente tem algumas questões, sim. E obrigado aí de novo pela participação, esse assunto é bastante interessante. Muito instigante. Eu vou começar aqui, deixa eu procurar as perguntas por ordem que elas foram feitas. A primeira é da Jéssica Ramos. Eu vou ver se eu consigo mostrar. Isso, olha que legal. Sempre vejo a questão de repositórios digitais inserida num contexto de produção científica. No sentido da memória, sabem dizer sobre iniciativas de repositórios para a democratização do conhecimento com o intuito de alcançar a população fora da academia? Obrigada. Jéssica, né? Jéssica, por exemplo, existe um repositório que foi construído para armazenar a produção de Tom Jobim. Né? Então, muito interessante, inclusive no DSpace. O DSpace utilizado como um espaço para toda a produção, a memória, na verdade, de Tom Jobim. Então, é muito interessante porque democratizou também um conteúdo não apenas para estudos científicos, mas, sobretudo, para a divulgação da cultura, fazendo essa ponte de uma linguagem mais artística e mais cultural para a comunidade que nem sempre está disposta a ler uma tese inteira. Né? E eu estou falando da comunidade de uma forma geral. Então, existe o repositório, por exemplo, da vida e obra de Tom Jobim, no DSpace, feito pela plataforma do DSpace. Você quer comentar alguma coisa, Sledna? Eu posso voltar à pergunta. Não. Tá, beleza. A próxima é Você me controla, Sledna, porque eu falo demais, Rafael. Então, eu tenho que ser controlada, monitorada. Não, mas exatamente. Não é sempre que a gente tem uma professora Bernardina falando de memória para a gente. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo. Não é sempre, não é todo mundo que tem, né? Isso. Mas vamos lá, vamos à sabatina. Eu tenho a pergunta da Laís Ellen. Boa noite. Sobre a questão da capacitação, vocês acham necessário alguma especialização para se trabalhar com repositórios? Como assim, especialização para se trabalhar? Seria uma capacitação? Acho que não necessariamente. Se for profissional, talvez pode ser no sentido de se o profissional que é formado em biblioteconomia, se ele já sai apto para trabalhar com isso, ou se ele precisa se especializar, buscar uma formação além dessa para se inserir, para começar a trabalhar com isso. Laís, veja só, me permita, viu, Sledna? Vai depender muito do projeto político do curso de formação, né? Porque existem hoje alguns cursos de biblioteconomia que têm uma carga dentro da grade curricular ou da composição curricular que ajudam muito na formação desses alunos. Por exemplo, nós temos uma disciplina aqui no nosso curso que é base de dados, os alunos saem fazendo base de dados, então vai depender muito. Entretanto, como é uma temática que requer aprofundamento não só técnico, mas também teórico, se houver possibilidades de especializações,
eu acho que só agrega conhecimento, mas vai depender muito da formação básica que o profissional recebe, né? E, às vezes, ele tem uma tendência à tecnologia, né? Então, vai depender muito da composição curricular do curso. E também, assim, complementando, se ele vai querer trabalhar com o repositório, utilizando o repositório ou desenvolvendo um repositório. Porque para desenvolver o repositório, ele vai precisar realmente ter todo vamos dizer assim, não sei se uma especialização, mas ter um conhecimento que embase todos os critérios, né, para desenvolver esse repositório. Exatamente. Só para utilizar, ele pode utilizar sem ter esses conhecimentos. Uma especialização formal, mas ele vai precisar de conhecimento, até para avaliar se a arquitetura da informação possibilita o acesso à recuperação, à interoperabilidade, né? Então, nesse sentido, mas claro que eu acho que o aprofundamento dos conteúdos, ele é sempre benéfico à formação, né? Mas se o curso já te dá essa possibilidade, seguir e gostar também, né? Tem que gostar. Tem que ter amor pelo que faz. Em tudo, né? Com certeza. Eu tenho a pergunta aqui do Rafael Mosquen, que por acaso sou eu. Ele quer saber, a informação ela fica defasada, né, com uma certa velocidade nos dias de hoje, né? Existe alguma forma de controle sobre a informação que deve ser retirada dos repositórios? Porque a gente tem alguns artigos científicos ou teses vão se tornando defasados, não é mais aquele conhecimento. Como que existe uma política como que se faz esse controle da informação que não precisa ou não deve mais estar disponível ao usuário? Me permita, Sledina, responder a Rafael. Se eu estiver trabalhando Rafael, com o repositório, sob uma perspectiva memorialística, não existe desatualização de dados nessa perspectiva. Ele pode estar desatualizado para o evento presente, instantâneo. Todavia, para a compreensão do passado, que te põe no presente, ela vai me servir. Portanto, se eu penso, vou dar um exemplo para você, se eu trabalho com conservação de papel, de documentos, por exemplo, os documentos do passado, as técnicas do passado, elas são importantes serem preservadas para que as pessoas possam ver, inclusive, como é que a restauração evoluiu tanto. Por exemplo, hoje você usa, na Europa se usa, por exemplo, ressonância magnética na restauração de obras de arte, né? E a gente poderia dizer, mas, puxa, usar uma ressonância magnética, no Brasil a gente tem dificuldade para a saúde, você imagina eu pegar um quadro e colocar lá, né? Mas pensar, por exemplo, como é que eu fazia uma obturação, né, no papel caseiro, porque eu não tinha um papel japonês. Então, do ponto de vista da memória, eu não posso dizer que uma informação ela está desatualizada, porque eu posso querer compreender o presente olhando para o meu retrovisor, né? Mesmo que o meu retrovisor esteja sendo construído nesse presente, com a minha cabeça do presente, eu estou tentando compreender o passado. E, às vezes, fazendo essas interconexões, eu consigo perceber algum elemento que servirá de fermento para repensar o meu futuro. Então, nessa perspectiva, né, se a gente pensar o repositório enquanto espaço memorial, tudo é importante, né? Sobretudo pensando na ciência e nessa construção de formação contínua. É verdade mesmo. Muito obrigado. O Rafael agradece. O Rafael agradece. Eu agradeço a Rafael a provocação. Eu tenho aqui a pergunta do José. Boa noite. Como funciona a questão legal de autorização e uso de direitos autorais em repositório institucional digital? Os autores de trabalhos mais antigos são consultados a respeito da digitalização de seus trabalhos em uma plataforma digital e de acesso mais democrático? Olá, José. Veja bem,
É José Emerson, não é isso? Everson. Everson. É isso mesmo, José Everson. Veja só, quando você vai depositar a sua dissertação, sua tese ou seu TCC, você sempre assina um documento dizendo se disponibiliza na íntegra ou em parte essa produção para acesso público, não é? Em geral, os documentos mais antigos, e aí a gente tem que ir para a legislação para verificar o que entra em domínio público, o que não entra em domínio público. Por exemplo, eu trabalho com arquivos privados pessoais. Os arquivos privados pessoais, a gente só trabalha em cima de legislação. Por quê? Porque dentro desse arquivo pode ter algum documento que possa contribuir para ferir a honra e a imagem, né, da pessoa, ainda que essa pessoa não esteja mais viva. Mas você tem os descendentes. Então, eu tenho que ter um arcabouço legal para analisar a documentação e a informação para verificar até que ponto isso é possível ser disponibilizado na íntegra ou não. E as dissertações, por exemplo, eu tenho uma orientanda minha que fez uma dissertação, uma tese muito interessante, e ela autorizou a Biblioteca Central da UFPB a não disponibilizar de imediato a tese, porque ela publicaria a tese em livro. Então, só ela estabeleceu o que seria disponibilizado da tese, não é? Ela estabeleceu as partes que seriam disponibilizadas, e aí, durante um ano, e prorrogável por mais um, ao final dos 24 meses, a tese irá para o repositório público de qualquer maneira, de qualquer modo, porque, inclusive, a ciência, ela precisa, a gente está trabalhando com dados abertos da ciência, né, inclusive. Isso. Não sei se ele ficou satisfeito, mas é isso. Eu pulei uma pergunta aqui, vou voltar, que é a do Fernando Brito. Sim. Boa noite. Meu questionamento é a respeito da demora em disponibilização do material no repositório institucional, como a professora Bernardina colocou. A senhora acredita que exista uma forma de quebrar essa burocracia, uma vez que a mesma atrasa o avanço das pesquisas? Eu acredito. Acredito piamente, brasileiro. Né? Eu hoje exerço uma função administrativa na gestão superior da Universidade Federal. Eu sou a vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba. Né? Então, eu penso que muitas vezes nós burocratizamos tanto, não é? E nós precisamos ser mais céleres, atuar de forma mais célere. Não é? Ou seja, nós precisamos estabelecer quando uma tese ou uma dissertação ela é depositada, ela já é depositada em um elemento virtual, não é digital. Então, é rápido essa disponibilização. Eu acho que a gente precisa dar maior celeridade aos processos e minimizar a burocracia, que muitas vezes interdita o crescimento da própria ciência. Então, eu acredito plenamente, mas isso é uma questão política também que tem que ser quebrada, e uma cultura organizacional também, porque a gente também tem aquela história, né, da cultura. Não, eu vou guardar, porque isso vai deixar as pessoas mais loucas para saber. Eu não posso nem dizer qual é meu objeto de estudo, assim, porque alguém pode pegar. Eu estudo memória. Dentro da memória, você tem uma série de aspectos a serem investigados. Não significa que estudar memória você estará me copiando. Muito pelo contrário. Estaremos reforçando as trincheiras daqueles que vão debater e vão analisar criteriosamente o aspecto da memória e em que aspecto, né? Então, é uma questão a ser pensada. Eu acredito plenamente nisso. Eu acho que essa foi a última pergunta que nos foi mandada aqui pelos comentários. Eu acho que a gente, então, pode encerrar a nossa palestra de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a presença da professora Bernardina e da professora Sledna. Muito obrigado aí pela. Mas antes eu gostaria, Rafael, de deixar apenas meu agradecimento, né? Dizer que foi um momento muito agradável, agradecer por demais ao FSCA e ao PET por lembrar dos nossos nomes, não é? Num mar de nomes tão excelentes como o Brasil tem para tratar de repositórios digitais, e dizer que é sempre um prazer,
ter o espaço dialógico na construção do saber. Então, para encerrar, dizer que foi um prazer rever Sledna, né, que foi nossa aluna na disciplina, e fechar, então, com um poema para esses tempos de pandemia, mas, sobretudo, para a reflexão da memória. O poema chama-se Memória, da autoria de Carlos Drummond de Andrade, que diz: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o olvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Só assim nós poderemos constituir a nossa memória, se dermos o devido valor a tudo aquilo que é construto do sujeito pensante, do sujeito que é o sujeito social, o ser social que somos todos nós. Muitíssimo obrigada e reitero aqui a minha gratidão. Eu só tenho a agradecer. E depois desse poema não tem nem o que falar, né? A gente só tem que agradecer mesmo ao PET, agradecer à professora Bernardina por estar mais uma vez na sua presença, assim, e, como eu disse, as portas estão sempre abertas, assim, é muito bom a gente daqui do Nordeste estar participando aí na Universidade de São Carlos. Eu estou participando sempre, todas as semanas, né, das lives, e a primeira foi com nossa amiga Juliana, que também é doutoranda, que foi falar sobre as fake news, assim, e é um privilégio muito grande para a gente do programa, né, já ter 2 lives, dentre as 5 que vocês estão oferecendo aí. Eu só tenho a agradecer. A gente vai fazer várias, que vamos aumentar esse número aí. Pois é, aumentar. Tá vendo? Descobriu uma seguidora fiel das lives. Olha só, vamos trocar figurinhas no WhatsApp. Pois é, com certeza. Tá? E reiterar nossos agradecimentos, já que não podemos nos abraçar. Namastê para todos vocês. Um abraço grande. Muito obrigado de novo. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.